Minha primeira religião foi a protestante, eu era evangélico, de vertente pentecostal, né, pentecostal, e começou muito pela minha mãe. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a religião, pelo convívio com os meus pais e familiar mesmo, assim. A minha avó era uma pessoa extremamente religiosa, uma pessoa que tinha uma fé acima de qualquer coisa, e eu fui criada por ela. Era uma pessoa que era uma espírita kardecista e que frequentava a igreja católica. Eu sou espírita desde os 7 anos de idade. Eu nasci num lar católico, e praticante. Todo domingo, desde que eu me entendo por gente, eu vou para a igreja. Comecei indo na igreja da Rocinha, na missa das crianças, no domingo. Principalmente por vontade da minha mãe. Então ela me ensinou desde pequena a sempre agradecer ao Papai do Céu antes de dormir pelo dia que eu tinha tido e pedir uma boa noite de sono para o meu anjo da guarda. A minha avó era fundadora de um centro espírita. Meus irmãos, que já eram adolescentes, pré-adolescentes, começaram a frequentar o espiritismo. Aí eu acabei indo junto também por influência deles, eu ainda bem criança. Eu era levado pela igreja e depois de um tempo comecei a gostar. E fui no protestantismo até mais ou menos os 16, 17 anos. Não era um negócio muito espontâneo, porque foi por indução da família, mas mesmo assim não era penoso e foi onde eu iniciei minha fé. Foi na Rocinha mesmo também que eu fiz minha catequese, etc. Sim, eu sempre tive fé. A fé sempre esteve acima de qualquer religião até, graças a ela. Eu gostava tanto da evangelização que aí eu comecei a me considerar espírita. Eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus, com a divindade e com toda a magística que isso impõe. Quando eu era criança ainda ia para a igreja, ela não influenciava muito na minha sexualidade. Eu tinha consciência que ser gay era errado na Bíblia, mas as igrejas católicas que eu frequentei nunca tiveram um tom muito repressivo na hora de falar que ser gay era errado. Foi um assunto que não era tocado nem superficialmente com a gente. Independente de ser uma pessoa católica, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Passei durante anos da minha vida questionando as imposições que a igreja católica me dava. E isso foi aos poucos fazendo com que eu não me encaixasse muito dentro dos padrões que essa igreja me dava. Eu fui me relacionar com outro homem, aí caiu a ficha. Bem, realmente eu sou gay e eu tenho que procurar uma resposta. O que o espiritismo pensa sobre isso? A sexualidade do homem costuma chamar mais atenção do que da mulher. E isso foi evoluindo ao ponto de eu me desesperar. Quando eu entrei na pré-adolescência e foi um período que começava a doer mais ser gay, porque eu não me encaixava com meus amigos, eu não me sentia parte de nada. E isso me influenciava negativamente. Eu me reconheci como homossexual, né? E a partir daí eu comecei a me encaixar menos ainda. Eu sempre soube dos versículos dos capítulos que falavam sobre homossexualidade, que era errado, e eu me desesperava, e eu perdia noites e noites chorando, pedindo a Deus cura, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que me matasse por um tempo por causa disso. Foi uma fase muito dolorida, muito complexa, porque eu me senti abandonado por todo mundo. Eu sempre fui um cara muito grande, muito enorme, cheio de braços, tipo Shiva, assim, que abraçava o mundo. E de repente eu me vi pequeno, solitário, sofredor. E foi onde eu tentei a primeira vez suicídio. E quando eu procurei o atendimento fraterno, falaram que eu tinha que sublimar, que na verdade isso é uma obsessão, e me indicou um tratamento espiritual porque a homossexualidade era uma obsessão. Como eu estava desse jeito, desesperado, eu comecei a procurar lugares que diziam cura. Então eu fui na Igreja Universal,
Na época a Igreja Mundial começava a despontar com o neopentecostalismo de curas, de milagres, então eu fui lá. E na minha cabeça, na época eu tinha 20 e poucos anos, assim, eu falava assim, não, Senhor, se eu ir com fé e levar uma oferta, Deus vai me curar, sabe? E lá pelas tantas eu encontrei um grupo na internet chamado Grupo de Amigos, que dizia curar homossexuais. Não ter Deus nessa hora, que poderia ser de grande ajuda, e não ter o apoio dele, porque eu não sentia que ele me apoiaria se eu quisesse ser gay, por exemplo, influenciou negativamente. E eu rezava, chorava na igreja pedindo para virar hétero, para ser normal. Então eu considero que inicialmente teve uma influência negativa, pela omissão, porque Deus nunca me agrediu diretamente, mas era como se ele não condenasse as agressões que eu sofria. E isso indiretamente me torturava. A Igreja Católica falava que aquilo ali não era normal, que aquilo não era certo, não estava dentro das leis de Deus. Deus criou o homem e a mulher e juntos eles tinham que casar e procriar. Que eu nunca ia constituir uma família, que eu nunca ia poder procriar. E aquilo me deixava mal, porque eu fui criada por uma avó. Então a minha relação com família era muito diferente daquilo de homem, mulher, pai, mãe. A família para mim era amor. Era a pessoa que te ama, que te cria e que te cuida. Então eu comecei a me afastar da Igreja Católica com relação a isso. Eu fui nessa cura gay e eles tinham passos, né? Eram 10 passos e você tinha reuniões semanais onde você se reunia com outras pessoas que também estavam em tratamento, geralmente eram mais de 10 ou 12, que aí você conversava, contava a sua semana. E era assim, por exemplo, hoje eu me masturbei pensando num cara da novela. Aí todo mundo falava, não, que errado, não pode e tal. E aí, a cada 15 dias você conversava com uma pessoa, só a pessoa e você, era mais íntimo. E aí a pessoa tentava... era o mesmo que uma reunião em grupo, só que muito mais íntima. E aí a pessoa massificava mais ainda, que era pecado, que não podia. E tentava cercear seu corpo, suas vontades, seus desejos, como se tentasse criar uma barreira num fluxo de água, sabe? E você ficava cada vez mais castrado, aquela castração freudiana, sabe? Não paternalista, mas quase social. E aí também existia um passo onde existia um tipo de tratamento, onde passava um filme gay na TV, e eles tinham uns instrumentos que verificavam se você tivesse uma ereção. Se você tivesse uma ereção, você levava pequenos choques no dedo, alguns eletrodos eram colocados nas unhas e no saco escrotal. Eu passei por isso mais 5 vezes. Eu cheguei a fazer um tratamento e tal, mas eu pensei assim, peraí, a doutrina espírita não pensa assim, deve ter alguma coisa errada. Aí eu fui buscar, eu fui estudar a codificação, onde fala que o homossexual deve sublimar. Depois que eu internamente, comigo mesmo, passei pelo meu processo de autoaceitação, de começar a apreciar quem eu sou e celebrar quem eu sou, eu meio que fiz as pazes com Deus, porque para passar por esse processo eu tive que deixar Deus de lado para não ter contradições e fazer isso. Logo depois que me aceitei, eu voltei a ter mais contato com Deus e não teve nenhum problema, porque a igreja católica que eu frequentava continuava não tocando no assunto e não tinha nenhum motivo claro para ter uma intriga entre a minha sexualidade e a minha religião. E foi um processo muito dolorido também, muito dolorido, que quando eu paro para ver assim, a minha vida, onde eu cheguei hoje, é somente pela graça divina, é somente pelo amor divino, sabe? Essa minha encarnação é marcada desde o início pelo amor divino e de tudo, enfim. E a Umbanda me fez acreditar, me fez ver que eu não estava errada, que realmente o que importa é o amor, independente para onde esse amor esteja canalizado. Principalmente com a entrada do Papa Francisco, eu tenho essa impressão que eles estão tendo um discurso mais aberto, falando da sexualidade, mas acho que é longe do ideal ainda. O Emmanuel, por exemplo,
que começou a tratar a homossexualidade com uma certa naturalidade. Aí eu pensei, bem, então a doutrina espírita não condena a homossexualidade. Quem condena é o espírita. Eu comecei a sentir orgulho de quem eu era e de quem eu estava me formando, graças à Umbanda, porque ela me mostrou que eu não preciso me esconder, eu não preciso ter vergonha, eu não preciso me sentir mal por ter um casamento de 9 anos e 1 mês. Deus nunca saiu da minha vida, eu nunca deixei de senti-lo. Comecei a ver Deus no meu voluntariado, eu comecei a ver Deus no azul do céu, no canto dos pássaros, na minha gargalhada quando não dava muito tempo. Deus começou a se manifestar em pequenas ocasiões da minha vida. É como se eu tivesse entendido, sem a ajuda da igreja, mas eu tivesse entendido que ele me aceitava e que ele tinha me feito daquela forma. A Umbanda me ajudou muito a saber que eu sou uma pessoa digna de respeito, porque eu amo de verdade. Eu acredito nas multifacetas e multimanifestações divinas, seja no Exu, seja no Buda, seja em Krishna, em Shiva, em Ganesha, seja em Jesus, seja no que for. E todos eles me dizem, seja por tradição oral, seja por escrita, ou seja pela vibração, que a expressão do meu amor é a melhor expressão de mim. O problema nunca é a religião, porque se você segue uma religião que prega o amor, que é a união entre as pessoas, ela nunca pode ser o problema. O problema é que os homens que as fazem, ou que falam que estão falando em nome dessa religião, eles determinam e muitas vezes o que é bom para eles.